Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na presença de Deus. E hoje é um sábado, dia de eu narrar algum testemunho, alguma ocorrência da minha vida ministerial nesses 60 anos de ministério, né? Mas eu queria ler um versículo aqui no Salmo 75, o primeiro versículo do Salmo 75, que diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. Amém. Quando nós clamamos a Deus, nós temos ansiedade em que Deus nos responda às nossas necessidades, que Deus dê uma resposta para a bênção que estamos pedindo, né? E eu queria relatar uma ocasião que eu vivi com um pastor de igreja, né? Eu não me lembro onde era o local, era em São Paulo. Eu dirigi uma pequena igreja, não tão pequena, mas uma igreja média, um grupo de uns 80, 100 membros, né? E alguém me falou, me indicou um rapaz evangelista que pregava a palavra. Um outro pastor me recomendou, disse: olha, foi um evangelista lá na minha igreja pregar, foi uma bênção. Ele é um rapaz humilde, simples, mas prega muito bem. Deus o libertou da vida do crime, do mundo dos vícios. Ele está reiniciando a vida dele, recuperando. Casou-se há pouco tempo com uma serva de Deus, tem uma filhinha. E ele é uma bênção, pastor Paulo. Convide ele para pregar. Ele me passou o contato desse jovem, né, que eu não conhecia. Eu entrei em contato por telefone com ele, deixei recado, né, e ele ligou para mim. Posteriormente ligou se identificando o nome dele, que eu não me lembro agora, não me lembro. Eu convidei ele para pregar na nossa igreja, disse que ele tinha sabido que ele tinha pregado na igreja de um pastor amigo, conhecido, que tinha recomendado. Bom, nós agendamos, marcamos o dia para ele vir pregar, um fim de semana, né? E no dia que nós marcamos, ele veio com a esposa e com a filhinha. Um casal muito humilde, muito simples, né? Muito simples mesmo. E ele contou o testemunho dele, muito impactante. Ele tinha saído do mundo do crime da vida das drogas, né? Estava liberto, convertido, pregando o evangelho, trabalhando para Jesus. E alguém resolveu ajudá-lo, de alguma forma, gravando um testemunho dele em videocassete, né? E ele veio com uma bolsinha com umas 5 fitas de videocassete para ver se alguém, depois da mensagem, depois do culto, queria adquirir para ajudá-lo no seu ministério, né? E eu fiquei muito comovido com aquele moço tão simples, pregando fortemente, anunciando Jesus, né? O culto foi uma bênção, muita gente chorou, nos emocionamos com o testemunho dele e eu, ouvindo a palavra que ele dava, a pregação que ele fazia, o Espírito Santo tocou no meu coração de ajudá-lo de alguma forma, né? Que ele tinha grande necessidade. Ele não pediu nada, só pregou muito alegre, muito contente, né? E quando terminou o culto, eu perguntei para ele: você poderia me passar seu endereço? Eu queria fazer uma visita para você. Ele disse: pois não, pastor, eu não me lembro qual era a vila que ele morava lá em São Paulo, mas era um lugar bem distante, um lugar bem difícil. Naquela época não tinha celular nem GPS, faz muitos anos, né? Mas ele me passou o endereço, me deu indicação por escrito, me informou como é que eu chegava lá. E eu disse: eu vou fazer uma visita por esses dias para você. Ele disse: tá bom, pastor, muito obrigado, tal. Demos um dinheirinho para ele, uma ajuda para a condução, né? Ele não tinha carro, naturalmente, mas nós ajudamos, contribuímos com alguma coisa para ele.
E ele foi embora com a esposa, com a filhinha, fizemos uma oração por eles foram embora, né? E na sequência, não sei se foi num outro culto, eu falei com a igreja, conversei com a igreja e digo, olha, eu senti fortemente de ajudar o irmão evangelista que esteve aqui pregando. O Senhor me tocou no coração que eles estão passando por grande necessidade. Eu queria ver se nós podemos dar uma contribuição, uma ajuda para ele. E prontamente a igreja se dispôs, né? E em alguns dias nós levantamos uma quantia, fizemos uma compra grande de supermercado, né? Com tudo que tem direito, arroz, feijão, as coisas básicas, carne, tudo nós compramos, né? Eu coloquei no porta-mala do meu carro, levantamos uma quantia em dinheiro, entraram alguns cheques também, tudo para entregar para ele, né? Mas como a minha vida era corrida, né? A vida de pastor é corrida, eu passou um dia, eu não levei, a carne estava guardada na geladeira de casa, eu ia para os cultos, atender os compromissos da igreja, ia passando, e passou uns 4, 5 dias e o Espírito Santo me clamando fortemente a respeito de levar aquela compra, aquela doação, aquela contribuição em dinheiro também, né? Mas passava um dia, corria o dia, chegava à noite, não dava tempo, até que um dia eu terminei o culto, né? Quando eu terminei o culto, que eu entrei no carro para ir para casa, o Senhor me falou fortemente no coração, você vai agora entregar essa compra. Eu digo, Senhor, mas eu terminei o culto agora, você vai agora, o Senhor falou fortemente comigo. E quando o Pai Celestial fala, nós ouvimos. Eu sei que tem muita gente que sabe do que eu estou falando. Ouvir a voz de Deus, nós ouvimos na nossa mente, no nosso coração. Eu tive que ir em casa pegar a carne, frango que estava no congelador, pus no porta-malas, peguei a família e fomos para procurar o endereço que eu não sabia onde era. Um lugar tão difícil, irmãos, um lugar tão difícil, um barranco, um lugar perdido. Cheguei numa esquina, tinha uns rapazes, né? Eu acho que estavam fumando drogas, né? Eu perguntei casa do crente? É naquele portãozinho ali, me indicaram, né? E nós encostamos o carro bem devagarinho, né? Descemos o grupo que estava comigo, né? E eu digo, vamos devagarzinho, né? Porque já era tarde, já era cerca de 11 horas da noite. E nós tinha um portãozinho, uma escadinha de uns 4 degraus que dava numa porta, uma porta de ferro com os vidros todo quebrado, com papel, com durex, né? Com fita adesiva para tapar os buracos dos vidros quebrados, né? E quando nós nos aproximamos da porta, nós ouvimos ele orando. Ele e a esposa com a filhinha estavam orando. E ele dizia assim, Senhor, de hoje não pode passar, Senhor, nós estamos sem comer há 2 dias. Por caridade, Senhor, tenha misericórdia. E aquilo me comoveu, me levou às lágrimas, porque eu estava sendo tão negligente há 3, 4 dias com aquele recurso que o Senhor tinha enviado e eu não tinha trazido para ele, né? Aí esperamos ele terminar a oração, demorou um pouquinho, ficamos ali em oração com ele e quando batemos ele abriu a porta, pastor, tal. Eu digo, vim fazer uma oração com você, acabamos de orar, pastor. Eu digo, nós estávamos ouvindo. Oramos, quando terminamos de orar, eu digo, vem aqui no carro que tem uma coisa, abri o porta-mala, descemos aquelas compras, aqueles pacotes todos, eles ficaram chorando de alegria, agradecendo a Deus por aquele milagre. E depois, antes de sair, que nós oramos, eu entreguei o envelope com a quantia em dinheiro que a igreja havia arrecadado e eles ficaram muito alegres. Por isso, meu irmão, meus irmãos, estou dando esse testemunho, porque quando Deus nos dá uma missão, nós devemos ser prontos em cumpri-la. Não devemos ser ociosos nem demorados, porque quando nós precisamos da bênção, nós queremos urgência da parte de Deus. E Deus, quando nos dá uma ordem, nos dá um trabalho a executar, uma missão a cumprir, nós devemos ser prontos em realizá-la em nome do Senhor Jesus, porque Deus não nos tem por inocente na nossa falta. Amém? E agora eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, ore comigo.
esse testemunho está honrando a Deus, porque o Senhor fala no nosso coração. Feche os teus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro agora por esse pai de família, por essa mãe de família que ora comigo, por uma necessidade, por uma causa, por um recurso que está precisando, Senhor. Eu sei que há muitas dificuldades nessa vida terrena, há muitas necessidades que nós passamos e precisamos, queremos, desejamos, clamamos pelo suprimento que só Tu podes nos dar. Senhor, alcança esse pai de família, alcança essa mãe de família, alcança esse lar, Senhor, que está em conflito, passando por alguma necessidade de paz espiritual ou material. Senhor, envia a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Alcança essa pessoa que está enferma, em cima de um leito de enfermidade, precisando ter a sua saúde restaurada. Ó Deus, abençoa essa família, abençoa essa vida pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.